Olá, crianças! Estamos finalzinho, última semana de aula antes das férias, estamos todos precisando de férias, né? E hoje vamos finalizar o livro de português. Peço a você que atualize seu livro, se ficou alguma atividade para trás, que ficou esquecidinha, volta lá e faça, porque nessa semana eu vou pegar o seu livro para quando voltarmos à aula em agosto, seu livro está todo corrigido. Então vamos lá. G3, página 118. E aí, você cuida do lugar onde você vive? Já falamos muito sobre isso aqui, né? Então, vamos fazer como a turminha da Mônica, né? Cuidando do lugar aqui com desenho, né? Representando, né? Eles estão aqui dando a comida, o xarope, fazendo curativo, a Mônica ali com os primeiros socorros. Então, isso significa que a terra precisa de cuidados. É o lugar onde a gente vive. Imagina se a gente nunca arruma, nunca limpa a casa onde a gente mora. Vai chegar um momento que não dá mais para entrar. A gente fica doente, a gente fica estressado, com tudo fora do lugar, papel jogado pelo chão, nossa, aqui em casa pelo de cachorro, e enfim, a gente precisa cuidar da casa. Ah, mas se a gente vai lá, arruma a casa toda bonitinha, vem alguém, um adulto, arruma a casa, você ajuda a arrumar a casa, organiza tudo, limpa tudo, mas aí, se a gente não mantém isso limpo, começa a jogar papel pelo chão, entrar com o pé sujo, com o pé que veio da rua, agora a gente nem pode mais isso, né? Tem que deixar o calçado que anda na rua do lado de fora. Então, a casa rapidamente vai estar toda suja de novo, não é? Assim é com o nosso planeta. A gente gera resíduos, a gente gera muito lixo. Então, a gente tem que dar um destino certo para esse lixo. A gente não pode jogar no chão. E a gente não pode nem gerar muito lixo, porque vai chegar num ponto que a gente não vai dar conta de cuidar do nosso próprio lixo. Imagina de uma cidade inteira. Então, a gente vai ter que fazer a nossa parte e reduzir a quantidade de lixo. Então, vamos aí. Vamos ver hoje, saber tudo que a gente deve fazer para manter limpo o lugar onde você vive. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Vamos lá. Bom, e aí, dentro desse tema, é que vem o quinto conselho da terra para as crianças. Lembra, a gente já viu que deve cuidar do amigo, que deve cuidar do nosso familiar, proteger essa pessoa, respeitar. A gente já viu que devemos plantar, a gente já viu alguns conselhos da terra. Vamos agora nesse quinto conselho. Cuide do lugar onde você vive. Jogue o lixo no lixo. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico. Adote a ideia dos 3 R's. Quais são esses 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, hoje nós vamos falar desses 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Lembra que tinha um exercício? Tinha não, tem um exercício. Tinha só para um aluno que já fez, o Antônio Reis que já fez. Para o restante ainda tem um exercício para fazer de matemática, que você vai separar esse lixo reciclável na sua casa durante 2 semanas e tirar uma foto para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então tá, ou campanha, né? Então vamos lá. O que são esses 3 R's? Quero falar um pouquinho sobre isso. Reduzir. Olha só. Consumo de energia. A gente não deixa a luz ligada. A gente não precisa tomar banho de meia hora, 1 hora. Então, toma nosso banho rápido. Uso da torneira. Torneira estragada, pingando? Não. Ficar jogando água assim na calçada lá. Toda vida. Então, consumo de combustíveis. Economizar também. Eu preciso mesmo ir de carro? Eu preciso mesmo
fica andando sem destino certo, só para passear de carro, vai passear a pé, ainda faz o exercício, faz bem para o corpo, né? Já que a gente assim não tem um destino, não é um passeio programado, eu só quero ficar andando para lá e para cá, é a pé. Uso de descartáveis. Será que eu preciso realmente tomar o meu suco no copo com canudinho de plástico? Não, né? Acho que não. Eu preciso usar em casa, por preguiça de lavar, um copo descartável? Desperdício de alimentos. Isso nem se fala, tem gente passando fome, né? Ah, mas o meu alimento é que eu desperdicei, eu não vou dar para ninguém. Mas, gente, se a gente consome muito, mais do que o ambiente produz, o preço vai lá em cima. E quando o preço fica muito caro, muito alto, muita gente deixa de comprar, deixa de se alimentar porque não consegue pagar. Lembra, o salário mínimo não dá para desperdício, não. Então, e nem ficar comprando coisa cara. Então, tem muita gente que recebe o salário mínimo que não vai conseguir comprar. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Então, isso é reduzir. Recusar. Sacola plástica do supermercado. Eu posso levar a minha sacolinha de tecido, do que for. Mas se eu peguei a do supermercado, eu guardo ela em casa. E no dia que eu vou ao supermercado, se eu faço tanta questão de usar essa sacolinha, eu levo as minhas sacolinhas. Falo, olha, coloca nessas sacolinhas aqui, por favor, porque eu quero evitar. Não preciso da sua. Eu recusei. Aquele suco com canudinho plástico vai ser servido no copo? Não precisa do canudinho, não. Pode guardar, por favor. Então, gente, eu posso... se o garfinho descartável, eu posso ter na minha bolsa um garfo guardadinho ali, limpinho, e usar o meu. Copo descartável? Não. Obrigada, eu tenho um copo na minha bolsa. Eu tenho minha garrafinha. Quando vai comprar o refrigerante, faça a opção pelos retornáveis. Aquele que eu compro, levo para casa, uso, depois eu devolvo. Ou quando for comprar o próximo, eu trago o meu de casa e aí eu faço a troca. Embalagens, a mesma coisa. Reciclar. Então, gente, não adianta se eu misturo meus resíduos ou lixos, como queira chamar, misturo com orgânico, o que vai ser reciclável, vira aquela bagunça toda, no final vira tudo lixo que vai para o aterro sanitário, que está todo sujo, todo molhado, todo rasgado, o papel todo cheio de comida. Então, eu preciso condicionar esse material corretamente para que ele seja aproveitado na reciclagem. Então, é papel, plásticos e vidros, embalagens cartonadas, embalagens aquelas todas sanfonadinhas, para evitar queda, impacto, embalagens de alumínio, isso tudo são materiais recicláveis que tem que ter destino certo lá na usina de reciclagem. Então, vamos ler um pouquinho sobre isso, olha só. Acompanhem comigo. Uma das principais preocupações dos centros urbanos das cidades, né, é a quantidade de lixo produzido pela população. Se vocês já tivessem feito trabalho, vocês saberiam de matemática, vocês saberiam do que eu estou falando. Esse é um dos maiores desafios a serem enfrentados na cidade, pois além dos problemas relacionados aos lixões e à falta de espaço para disposição dos resíduos, deve também ser levada em conta a preservação do meio ambiente. A atitude de reciclar, além de diminuir a quantidade de lixos a ser tratada e eliminada, contribui para a redução da extração de matérias-primas necessárias à produção de novos bens de consumo. Colocar os resíduos recicláveis nos locais devidos não nos custa nada e ainda promove uma melhor qualidade de vida para toda a população. Olha só, se eu produzo muito lixo, o meu vizinho também,
o outro vizinho também. E, enfim, é uma quantidade muito grande de lixo. Esses lixos vão para o aterro sanitário. Gente, olha, eu preciso do coletor, ó, o gasto de dinheiro. O caminhão que vem coletar o lixo na sua casa, os funcionários que recebem, quem administra, a empresa que administra os funcionários também vão receber. Aí vai lá para o aterro sanitário, que é uma obra cara, e rapidamente ela vai encher. Eu preciso de outro espaço, porque aquele aterro sanitário ficou cheio, a população produziu muito lixo. Então, isso é dinheiro público que poderia ser investido na melhor educação para a cidade. Já pensou? Se a gente tivesse uma educação pública maravilhosa, não seria bom para todo mundo, para o desenvolvimento do país? Seria muito bom. Todos os funcionários das escolas particulares estariam também trabalhando nessas escolas públicas. Vai, mas aí você ficaria sem emprego, tia. Não, eu estaria trabalhando na escola pública. Todo mundo. E todo mundo iria... Gente, é lindo. Né? Se a gente vê nos estados, nos países que investiram na educação pública de qualidade, é muito bonito, porque a população se desenvolve, a população cresce como todo, isso é mudança de vida para a cidade. Né? Mas aí não, tem que ficar gastando muito dinheiro que poderia ir, eu tenho que ir lá para os meus, para cuidar dos lixos. E na saúde? Nem se fala, né? A gente está vivendo uma pandemia. E como a gente quer uma saúde de qualidade para a gente conseguir ficar livre desse vírus, né? Dessa doença que acomete tantas famílias. Então vamos lá. E se eu não reciclo, aí tem outro problema. Sabe aquela árvore para fazer papel? Se eu não uso papel reciclado, eu preciso de produção intensa de papel. E aí eu preciso cortar mais árvores. Então, eu estou tirando os bens da natureza. Eu falei da árvore, mas, gente, tem vários outros. O alumínio, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos saber o que é essa reciclagem, então, que é tão bom, né? O símbolo da reciclagem é isso. Toda a embalagem que você vê na sua casa que tem esse símbolo aqui, ó, significa recicla, ó, é um ciclo. Você usa, volta e vai fabricar aquele mesmo item ou outro, ó. Ele fica aqui, aquele material não vai ser descartado, ele fica sendo reutilizado. A reciclagem é o resultado de um conjunto de técnicas e atividades que tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar os resíduos de substâncias em seus ciclos de produção. Hoje já se encontram várias alternativas de reaproveitamento desses materiais em confecções de produtos artesanais, vestuário, acessórios, etc. Então já tem várias empresas. Já falei para vocês da Ecomoda de Nova Friburgo, que ela investe em vestuário, sapatos, bolsas, essas bolsinhas de lápis, tudo com reaproveitamento de materiais. Tem empresas que faz a malha para camisetas, para uniformes, enfim. Vamos ver qual é a importância dessa reciclagem. Isso aqui a gente não quer ver, isso aqui é desagradável ver isso. Isso aqui muitos animais morrem por causa disso, muitas pessoas também pegam doenças por causa disso. Qual é a importância da reciclagem? O desequilíbrio provocado pela devastação, quer dizer, pela destruição de recursos naturais, está colocando em risco não só outras espécies, animais e vegetais, mas também a sobrevivência dos seres humanos no planeta. Uma das formas de revertermos essa situação é o reaproveitamento de materiais recicláveis, evitando uma extração maior de recursos, maior e diminuindo o acúmulo de lixo das áreas urbanas, que é esse tipo de paisagem. Olha só, então a gente não quer isso, a gente quer evitar
extinção de espécies, inclusive da espécie humana. Então, a gente quer evitar esse tipo de lixões. A gente quer evitar que retire, que esgote os recursos naturais essenciais, como a água, o ar, o solo, que é o local que produz o nosso alimento. Enfim, isso daqui é contaminação de solo e de água e do ar também. Então, a gente tem que reciclar, reusar, recusar e reciclar. Ouça essa música do Vital Faria, no QR Code, está funcionando. Muito bacana, vocês vão gostar. Como deve ser a separação do lixo? Bom, se vai reciclar, a gente tem que separar o lixo, que é aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Como que vai ser essa separação do lixo? Para que o lixo doméstico produzido possa ser reciclado, ele precisa ser primeiramente separado em casa. A tarefa de separar o lixo na própria residência é bem simples. Com material reciclável limpo e separado, basta depositá-lo em um local estratégico e diferente do local onde se deposita o lixo comum, para que seja fácil o reconhecimento. Vale lembrar que fica muito mais prático colocar o lixo reciclável em saco plástico transparente, tanto para quem recolhe como para quem separa o lixo. Antes de colocar o lixo na calçada, deve-se verificar o dia exato em que a coleta seletiva de lixo faz o recolhimento em seu bairro. Então, tem coleta seletiva no seu bairro? Alguém passa por aí ou não? Tem um local certo para deixar? Coloca lá, o lixo é limpinho, põe dentro do carro. Quando vai passar perto do local onde faz o recolhimento, deixa seu saquinho de lixo lá. Então, para ajudar nessa separação, existem essas lixeiras com coloração diferente. Papel azul, o vidro fica no verde, os metais ficam no amarelo e os plásticos ficam na lixeira vermelha. Você pode ter em casa, mas não precisa, gente, de ir lá e comprar, não. Aquele balde do cloro que limpa a sua piscina, e você pode ir lá, pinta das cores, ou coloca escreve, faça alguma arte ali, vai ficar até bonitinho. Deixa lá tudo separadinho. Aí, olha, que bacana. Aí, quando vai tirar, põe lá na lixeira tudo separadinho. E se o saco for transparente, não usar aqueles sacos pretos, né? Porque a gente não vê nada lá dentro. O azul já dá pra gente ver o que tem lá dentro. Deixar tudo separadinho. Então, vamos fazer as atividades. Antes disso, olha só, parabéns para o Antônio Reis, que fez o seu trabalho. Então, aqui está o material reciclável que ele separou, tudo certinho, ó, as caixas, as embalagens, os vidros, tudo separadinho, os plásticos aqui, o metal tá aqui, olha só. E uma das coisas que ele observou, né, a família observou e comentou comigo, é o seguinte, essas embalagens, né, embalagem de isopor, embalagem de alumínio, que às vezes a gente, para a comida chegar em casa mais quentinha, eles utilizam e a gente fala, olha, parabéns, que legal, ficou ótimo. Só que isso gera uma quantidade de lixo enorme. Enquanto se fosse uma embalagem de papel, né, e o papel ia lá para reciclagem, se ele não for plastificado, ele vai lá para reciclagem. Então, gente, e outra coisa, a reciclagem do papel é muito mais barata. A reciclagem do isopor, o isopor é reciclável. Mas só que ele ele tem um volume muito grande. Então, no transporte, fica muito caro o transporte de isopor, porque uma pequena quantidade em quilos vai encher um caminhão. Então, poucas empresas recolhem e aproveitam esse material. E se ele for para o aterro sanitário, pior ainda, ele ocupa muito espaço no aterro sanitário e ele vai ficar muito cheio rápido. Então, aí a gente ir lá para a empresa e falar, olha, eu não quero esse tipo de embalagem. Mas é mais prático. Olha, para mim você não embala, não usa essa embalagem. Se você insistir, eu não compro mais. Então,
vai ter que começar da gente, a exigência vai ter que ser nossa. Então vamos lá. O que vai para a coleta seletiva? Aqui eu tenho plástico. Garrafas de água, refrigerantes, sacolas plásticas, embalagens de produtos de higiene e limpeza, né? Embalagem do shampoo, do detergente, brinquedos e utensílios de plástico. De vidro, vem as garrafas, potes, frascos de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Se tiver uma embalagem de vidro que você possa reusar na sua casa, é melhor, porque nós não temos aqui a empresa que faz a reciclagem do vidro. Parece que Friburgo agora tem uma, mas eu nem tenho certeza se já está em funcionamento. Papel, jornais, revistas, cadernos, folhas, listas telefônicas, caixas de papelão, embalagens da Tetra Pak. A embalagem da Tetra Pak é aquela que vem com suco, com leite, são aquelas embalagens. Isso tudo pode. Cadê do Antônio? Trabalho do Antônio. Isso daqui tudo, ó, essas caixinhas aqui, embalagem Tetra Pak, tá? Do creme de leite, da ervilha, isso aqui tudo é embalagem Tetra Pak. Metal. Se for papel plastificado, igual aqueles de documento, aquilo não serve para reciclagem. Metal. Latas de bebidas, de alimentos, panelas, sem cabo. Talheres, bebidas, latas, eu não sei o que está escrito, bacias, objetos de cobre, zinco, bronze e ferro. Isso é tudo metal que vai lá para a lixeirinha amarela. Bom, e tem alguns lixos que eles são perigosos. Não pode jogar no lixo comum. São as pilhas, bateria, lâmpada, lata de tinta, resíduo inflamável, aqueles que têm o aerosol, resíduo radioativo, embalagem de veneno. Isso não pode ir para reciclagem. Tem que ser separado, devolvido no local correto. Tem postos de coleta desses materiais. A gente tem que descobrir se você tem algum tipo de material desse, descobre e para receber. Lixo infectante. Hoje, né, se em casa tiver alguém com Covid, esse é um lixo infectante, que ele contamina outra pessoa. Né? Ataduras de curativo, agulha, lençol, catéter, coisas de hospital ou coisas em casa. As máscaras não podem ir para o lixo comum, porque se alguém tiver contaminado, né? Então, não pode, porque, imagina, o trabalhador lá da coleta pode se contaminar. Então, tem que ir lá escrever, ou devolve um lugar, ou coloca no saquinho bem amarrado, e aí escreve ali, identifica para que eles não abram, porque ele é um lixo infectante. Vamos lá. Depois de ler sobre a importância da reciclagem, converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Escreva suas respostas para as perguntas. O que você faz com o lixo da sua casa? Me conta aí. Escreva aí. O que você faz? Mistura tudo, joga fora ou separadinho, entrega em algum lugar? Como que você faz? O que você faz com o lixo quando está na rua? Você está andando, estou ali tomando ou chupando uma bala, chupando picolé, não sei, na rua. O que eu faço com esse lixo? O que você faz com lixo quando está na escola? Tem tanto tempo, né? Você se lembra? Ou então, quando voltar, o que você vai fazer com os lixos, se você não se lembrar? Mas acho que lembra, né? Lá na escola tem as lixeiras separadas. Mas eu vivo olhando dentro daquela lixeira e fica tudo misturado. Espero que você não seja um desses, que coloca na primeira que achar. Tem que ser de acordo com a cor. 2. Separe os materiais em lixo reciclável de lixo orgânico. Lixo orgânico é o lixo comum, de acordo com as letras indicadas. Então, olha só. Você já viu até agora o que é o lixo reciclável. Aquele que vai para a usina de reciclagem vai ser produzido outro produto, ou seja, ou o mesmo produto. E o orgânico é o resto de alimento. Esses tem muitos que podem ir para fazer adubo orgânico. Se tiver
uma empresa que faz a reciclagem, ou você mesmo na sua casa pode fazer. Então, olha só, lápis. O que você acha? O lápis, ele é reciclável? De madeira ali, será que pode reaproveitar? Flores naturais. É orgânico. Restos de plantas, é orgânico. Papelão. Detritos de cozinha, restos de alimento. Vidro. Papel higiênico usado. Gente, papel higiênico usado não pode ser jogado no reciclado. Não pode. Cascas de frutas, plásticos, metais e restos de alimentos. Vou voltar num outro vídeo. Então, vamos lá, dando continuidade a esse assunto. Olha só, diversão, né? Você adora esses caça-palavras. Aqui você vai encontrar nesse quadro de letras nome de materiais que podem ser reciclados. Você já conhece alguns deles, né? Eu já vi um aí, papéis. Então, tem vários aí, tem metais, enfim, não vou ficar falando não, que eu quero que você procure. São 8 palavras que você vai encontrar aí. Bom, vamos recordar as sílabas tônicas, lembra aquela sílaba forte das palavras? Olha só, você vai circular as sílabas tônicas. Reciclagem, clá é a sílaba tônica. Você vai circular todas as sílabas tônicas de cada palavra. E no exercício 5, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, vamos lá. As cores principais dos recipientes coletores para lixo reciclável são amarelo, azul, verde e vermelho. Vamos ver lá no livro. Ó, amarelo, azul, verde e vermelho são as cores principais. Existem outras, cinza, preto, existem outras cores para outros materiais. Mas os principais materiais gerados dentro de uma casa são esses. Materiais orgânicos, como restos de alimentos, flores e folhas mortas, também podem ser reciclados? Não. Esse pode ir para uma composteira para ser transformado em adubo orgânico. Muito bom. Nós temos alunos na sala que a família faz esse tipo de produção de adubo orgânico. A gente ainda vai ter um papo sobre isso. Caso não tenha coleta seletiva em nosso bairro, podemos separar o lixo em casa e levá-lo para os postos de coleta seletiva na cidade? Não é preciso recolher o lixo que pode ser reciclado, pois ele vai se desgastando sozinho com o tempo. Não, gente, isso é um absurdo pensar assim, né? Porque ele leva muito tempo e ele ocupa muitos aterros sanitários. E enquanto ele está voltando para a natureza, a gente está retirando da natureza para fabricar novos produtos. Então, não, tem que ser reciclável. É a salvação do mundo. Olha só, agora você vai escrever as palavras encontradas no quadro do exercício 3, tá? Desse quadro aqui, e vai escrever essas palavras aqui e separar as sílabas. E assim terminamos. Converse aí na sua casa sobre materiais que podem ser recicláveis. Gente, eu nem pedi esse exercício não, eu quero que você converse sobre o que vocês podem fazer para melhorar a coleta de lixo, a separação de lixo na sua casa. E olha só, quero terminar essa aula com essa história, com essa tirinha da Turma da Mônica. Olha, poucaria, aula de português, né? O Cebolinha, a gente sabe que ele fala muito errado. Só pego essas tranqueiras, né? Ele foi pescar e pegou uma bota velha. Era para estar ali? Não. Amanhã eu volto para tentar pescar de novo. Tá indo embora sem o peixinho e ele volta no dia seguinte. E no outro dia chegou todo assoviando, todo tranquilo, vou pescar hoje.
os peixinhos, ó. Ei, turma, o lixeiro chegou. Aí vai e coloca no anzol os lixos que estão lá na água. Era para ter lixo aí nesse lago? Não, né? Então, Cebolinha tá indo lá pescar e os peixinhos querendo... Ó, foi o homem que jogou isso aqui, leva de volta. Então, gente, meu recado para vocês é esse. Vamos praticar os 3 R's? Eu também tenho que praticar muito. Eu já melhorei em alguma coisa, mas, gente, ainda preciso recusar mais, repensar mais e separar mais. Acho que todo mundo tem como ainda melhorar, né? Então, não temos agenda para essa semana, não vou deixar agenda. Beijo grande, fiquem com Deus.